Vejam como funciona o podre sistema religioso. É mais ou menos assim: céu para os obedientes, inferno para os rebeldes, e é assim que sustentam os tolos dentro do podre sistema religioso. Bom, é sobre este assunto que pretendo tecer comentários no vídeo de hoje. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Ricardo Carvalho, apresentador deste humilde canal Finalmente Livre. E você aí, como sempre, é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Na história da escravidão, encontraremos homens e mulheres escravizados no seu corpo, no trabalho árduo e presos ao seu escravagista. Estes escravos tinham suas mentes livres e a história nos mostra isso em diversos momentos. No podre sistema religioso, encontraremos homens e mulheres escravizados na mente. Percebem a diferença, né? Como disse, na história da escravidão, encontramos homens e mulheres que eram escravos dos seus escravagistas. Homens que exploravam escravos, né, através do trabalho duro, pesado, árduo, à base de chicotadas, tá? Embora esses escravos tinham as suas mentes livres, mas eles eram presos fisicamente aos seus detentores, aos seus senhores, percebem? Já no podre sistema religioso, vemos homens e mulheres livres fisicamente, porém presos na mente, escravizados na mente. E diga-se de passagem que esse é o pior tipo de escravidão, a escravidão da mente, não é? O corpo está livre, mas a mente é escrava de um sistema que manipula, aliena, escraviza, ilude, engana e, o pior de tudo, extorque as pessoas. Tira tudo o que eles puderem tirar das pessoas, a fim de sustentar, não é, esse império religioso, que, diga-se de passagem também, religião é um negócio muito lucrativo, é um comércio muito lucrativo, tá? Se não fosse assim, não veríamos em cada esquina de uma rua uma igrejinha aberta, não é? Cada uma com a sua fachada, não é? Com seu título, sua denominação, mas o que todas têm em comum é lucrar, é faturar, e isso às custas de pessoas incautas, leigas, ignorantes, pessoas fragilizadas, ingênuas, que são presas fáceis para esses pilantras, canalhas, oportunistas, parasitas que estão aí, não é? A todo custo tentando manipular e escravizar, aprisionar as mentes das pessoas. Então vocês percebem que a pior prisão, não é? É justamente a prisão da mente, e é o que o podre sistema religioso faz. Não é? O corpo dessas pessoas estão livres, mas a mente é escrava de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, tá? E através dessas falsas doutrinas é imposto o medo, sabe? A ilusão, não é? De um céu, de um paraíso, de uma vida maravilhosa, plena, sempre pós-morte. Porque o que essas religiões mentirosas, fantasiosas e ilusórias propõem é sempre algo pós-morte. Mas você vai ter vida eterna, não vai haver mais dor, sofrimento, mazelas, você vai viver num lugar lindo, maravilhoso, com Deus, anjos, entes queridos, enfim, não é? Cada religião vende o seu produto, não é? Como disse, o que todas têm em comum é lucrar. E lucrar em cima, me desculpe do termo que vou usar aqui, em cima dos otários, né? Das pessoas que acreditam nisso e que têm as suas mentes aprisionadas por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas que vêm atreladas com o medo e a ilusão. Não é? O medo de você ser condenado
olha, se você não obedecer, você vai para o inferno. Se você não obedecer, você não vai ter a recompensa do céu, da vida eterna, do paraíso. Percebem como a coisa é séria? Percebem como o sistema religioso é podre? E por isso que eu introduzi o vídeo mostrando a diferença da escravidão física e da escravidão da mente, do aprisionamento da mente que a religião faz. E que, no meu ponto de vista, esse é o pior tipo de escravidão. A escravidão da mente. Enquanto na história vemos que pessoas um dia foram escravizadas pelos seus senhores escravagistas, não é, que cobravam deles um trabalho pesado, não é, à base de chicotadas, que oprimiam essas pessoas, não é, para que elas derramassem o seu sangue para produzir para esses pilantras. Nos dias de hoje, não é, na história atual, vemos também escravagistas no meio religioso, chicoteando o povo, mas de forma muito pior, que é o aprisionamento da mente. Imagine que uma pessoa presa, né, a sua mente presa a um sistema, com certeza o seu corpo também será afetado, porque ela será uma marionete, ela será como um bonequinho que está sendo manipulado, usado por alguém. E nesse caso, não é, os pilantras do sistema religioso que conseguem aprisionar essas pessoas por meio de falsos ensinamentos que são ilusórios, criados, inventados por eles mesmos, a fim de manter as pessoas presas por meio do medo, tá? E das falsas promessas ilusórias de céu, vida eterna, paraíso, curas, milagres. Todas essas balelas aí que sabemos muito bem que são estratégias, que são táticas que são utilizadas por esse podre sistema religioso. Percebem? Então, olha só a diferença, né? O contraste. O escravo do corpo, ele era ameaçado com o chicote, não é, constantemente. Então, o seu senhor, o seu escravagista, ele usava o chicote como ameaça aos seus subalternos. Eles diziam, olha, se vocês não fizerem o que eu mando, se vocês não trabalharem arduamente, pesadamente, vocês vão receber chicotadas. E era assim que funcionava, tá? Na época da escravidão. E isso está registrado aí, não é, nas páginas tristes da nossa história, da história do Brasil, a escravidão, não é, onde essas pessoas eram ameaçadas com o chicote. Se elas não fizessem o que os seus senhores ordenavam, elas eram chicoteadas. Não é? Então, eram pessoas que estavam ali sendo aprisionadas, escravizadas fisicamente. Mas trazendo para um podre sistema religioso, o chicote hoje é justamente a ameaça do medo, o inferno, percebem? Então é um tipo de punição, de aprisionamento de mente. Enquanto esses escravos, mesmo que eles ali eram chicoteados, ameaçados com o chicote constantemente, mas ao menos eles tinham as suas mentes livres, né, digamos assim. E vemos que no podre sistema religioso, né, os escravos mentais, aqueles escravos de mente, são ameaçados constantemente com o quê? Com o fogo do inferno. Não é assim que as religiões falam, principalmente o cristianismo? Não é assim que os pilantras da fé, os pastores, líderes espirituais, estão nos púlpitos de suas igrejas constantemente fazendo essas ameaças ao povo, aprisionando as mentes, apertando, pressionando a mente dos seus fiéis, não é? Então a ameaça hoje é justamente o lago de fogo, não é? Que na verdade não existe, mas foi criado e inventado por eles a fim de, através do medo, fazer com que as pessoas estejam ali em obediência cega, em obediência, não é? A todo custo. Então, esses pilantras da fé, né, desse podre sistema religioso, criaram, né, esse tipo de chicote para aprisionar, que é justamente essas falsas doutrinas, a imposição do medo. Olha, se você não obedecer à vontade de Deus, às doutrinas, os ensinamentos da Bíblia, você vai arder no lago de fogo ardente. Que sabemos nós,
livres pensadores, nós ateus, não é? Porque o ateísmo é libertador, sim, tá? O ateísmo joga por terra todas essas ilusões, mentiras, lendas, contos criados, inventados por esses homens machistas, vaidosos, preconceituosos, não é? E tantos outros atributos que eu poderia dizer aqui. Então eles criaram tudo isso para adestrar o povo, para manter o povo ali preso, para fazer o aprisionamento das mentes. Então o que é que acontece? Não é? Para essas pessoas que estão presas mentalmente a esses ditames, a essas doutrinas ilusórias, mentirosas, elas vão ficar com medo e vão obedecer cegamente, sem hesitar, sem questionar, sem argumentar. Porque o medo do inferno, né, e da ilusão faz com que essas pessoas fiquem presas a esse podre sistema religioso. Então os escravos mentais, né, o escravo mental, ele é ameaçado constantemente com o lago de fogo, que não existe, como disse. Para nós que somos livres pensadores, sabemos muito bem que não existe nenhum lago de fogo ardente, não é? Nenhum lago ardente, não é? Nenhum inferno existe. Mas no mundo da ficção, no mundo da fantasia, no mundo ilusório da religião, é passado que existe a fim de manter o povo adestrado, tá? Espero que vocês estejam entendendo, não é, o contraste, a diferença da escravidão física e da escravidão mental, que no meu ponto de vista é a pior de todas, tá? Então, os escravos mentais, eles serão ameaçados constantemente com essa ideia de um lago de fogo ardente, não é, que não existe, mas no mundo da religião existe, e as pessoas vão acreditar, infelizmente. As pessoas que se deixam acreditar, por isso que sentem medo, vão acreditar, né? E atrelado a isso vem também a condenação, né? Então, além do lago de fogo ardente, ainda é dito que, olha, se você não aceitar Jesus, não fizer tudo que a Bíblia manda, que Jesus manda, você será condenado eternamente, né? Então, da mesma forma que não existe lago de fogo nenhum, também não existe nenhuma condenação eterna. Mas, como eu disse, são artifícios, são táticas, são estratégias mais perversas que são utilizadas pelas religiões a fim de aprisionar as mentes e a fim de manter o povo ali como ovelhinha muda, sem direito a questionar, a argumentar e somente obedecer. E ai de você se questionar, e ai de você se não obedecer. Percebe que na escravidão, nas eras passadas, ai do escravo que não obedecesse a ordem do seu senhor, não é? O que acontecia? O chicote estralava, não é? E no meio religioso é a mesma coisa. Ai daquele fiel que não acreditar, que questionar. Pastor, mas espera aí, olha, é a palavra de Deus. Aí vem logo aquela falácia do apelo à autoridade. O pilantra da fé vai chegar e dizer, olha irmão, é a palavra de Deus, não sei o que estou dizendo. Com Deus não se brinca. A palavra de Deus não deve ser questionada, só obedecida. Percebem? Então vem toda aí essa façanha do mal, esse terrorismo, para que as pessoas nem pensem, não é, em usar a possibilidade da dúvida. Nem pensem em ousar a desafiar a Deus, a argumentar, a questionar os podre sistema religioso. É assim que funciona a coisa, tá? Tá assustado? Mas é bem verdade que é assim mesmo que o podre sistema religioso funciona. O escravo físico, ele foi encorajado pela própria ameaça do chicote a fugir, né? Não foi assim que aconteceu na história da escravidão física? O que acontecia? Os escravos, né, chegavam a um ponto que eles eram tão massacrados, tão tripudiados, chicoteados, que eles não aguentavam mais. E o que eles faziam? Para tentar fugir do chicote, não é? das porradas que eles assim sofriam dos seus senhores, dos seus tiranos carrascos. Então eles tomavam coragem, não é? Diante de tanto sofrimento, diante de tanta chicotada, eles criavam coragem, não é? E fugiam, né? Fugiam do chicote. E a partir dessas fugas veio também
as revoluções contra os seus senhores escravagistas, tiranos, carrascos. E foi dessa forma que vencemos a escravidão física no Brasil. Os escravos, não é? Na tentativa de fugir, né, eles se encorajaram, não é? Veio o encorajamento e aí eles conseguiram, não é? A liberdade. Então, foi assim que aconteceu, através das revoluções contra os seus escravagistas. Mas a ameaça, veja uma diferença, a ameaça de um inferno. Imagine, o fiel está lá de domingo a domingo na sua igreja, ouvindo lá o líder espiritual dele, né, seja pastor, padre, bispo, apóstolo, né, são tantos atributos, são tantos títulos eclesiásticos que até eu nem mais sei, porque a cada dia eles inventam uma patente diferente. Sempre em busca da vaidade, do poder, do status, de querer manter, né, as pessoas presas a eles através de suas patentes. Então, pense naquele fiel que está lá, de domingo a domingo, recebendo essa lavagem cerebral, ouvindo o líder dizer: olha, se você não obedecer, você vai para o inferno. Olha, existe um inferno para aqueles que são rebeldes. Vocês lembram do início do vídeo que eu disse o quê? Céu para os obedientes, inferno para os rebeldes. E é assim que sustentam os tolos dentro do podre sistema religioso. E é por isso que eu estou trazendo a comparação da escravidão física no passado, né, e da escravidão da mente, que é a pior de todas. Né? Então, imagine esse fiel que está todo de domingo a domingo ouvindo isso, né, a ameaça de um inferno. É claro que essa ameaça de um inferno vai impossibilitar esse fiel, esse religioso, de se libertar do chicote, né, desse chicote que, simbolicamente, de forma alusória, eu me refiro aqui a esse aprisionamento, essa prisão mental. Então essa pessoa, por mais que ela até tente se encorajar, como eu disse, né, no passado, os escravos, eles se encorajavam de tanto apanhar, de tanto sofrer. Então eles paravam e diziam: peraí, eu não aguento mais, está doendo muito no meu corpo. E eles tomavam coragem para ao menos fugir de seus opressores, de seus escravagistas. Mas no sistema religioso podre, a coisa não funciona bem assim, porque a lavagem cerebral é tão bem pesada e trabalhada nas igrejas que quando esse fiel tenta fugir, quando ele pensa em fugir daquilo ali, ele se sente tão preso, não é, com a ameaça do inferno, o tempo todo ouvindo: olha, você vai para o inferno, se você não obedecer a Deus, você vai para o inferno, se você não fizer o que a Bíblia manda, vai para o inferno, vai queimar no lago de fogo ardente. Então, essa ameaça de um inferno impossibilita o religioso de se libertar, né? De se libertar. Devido o quê? Devido ao medo que nasce dentro dele. Porque através dessa ameaça vem o medo. Então aquele fiel, ele fica com medo de sair do sistema religioso. Por isso que eu digo, sair desse meio não é para muitos, são para poucos. Aqueles que realmente têm coragem e dizem: chega, basta. Não é? Aqueles que se permitem a pensar fora desse sistema que é podre. Eu digo que religião é o pior câncer da humanidade. É a pior doença da humanidade, é a religião. Porque ela lhe mantém preso. E você fica doente, não só mentalmente, como também fisicamente. Porque se você não estiver bem da mente, seu corpo também não vai ficar bem. Quantas pessoas estão nos sanatórios da vida aí? Olha, eu sou enfermeiro, já falei isso aqui. Eu já trabalhei em psiquiatria e olha, eu já vi tantos pacientes meus que foram evangélicos, que ficavam de um lado para o outro nos salgãos do hospital, né, ali na área dos hospitais, ou melhor, né, nos pavimentos do hospital, andando para um lado para o outro, recitando passagem da Bíblia. Pessoas que estavam num total desequilíbrio, descontrole mental, psicológico. Pessoas que estavam ali vivendo à base de sedativos, de drogas fortes para poder manter ali o controle mental. São pessoas que já estavam num verdadeiro desequilíbrio. E foram pessoas que tiveram um passado religioso, como disse, evangélicos, porque a maioria que eu vi ali eram cristãos, que estavam ali em surtos psicóticos, que o tempo todo com neuroses, citando passagens da Bíblia, não é?
uma coisa de louco realmente. É isso que a religião faz. Se você não tiver cuidado, você pode chegar a esse estágio. Tá? Eu não estou inventando coisa aqui não. Eu vi isso com os meus olhos. Porque eu cuidei de pacientes psiquiátricos. E vi muitos ali que eram religiosos que terminaram loucos. Loucos mesmo. É triste isso, mas é real, tá? Então assim, se essas pessoas estão com suas mentes presas, claro que isso vai afetar num todo, vai afetar no seu corpo, vai afetar na sua saúde física. E percebem? Então, a ameaça de um inferno impossibilita esse religioso de se libertar devido ao medo que é imposto nele. Aquele medo que está lá. Então, aqueles que conseguem sair, parabéns. Né? Eu sempre parabenizo a mim mesmo. Hoje eu digo, que bom! Não é? Graças a mim mesmo, hoje eu sou um livre pensador. Estou livre da matrix religiosa, desse câncer chamado religião. E eu torço muito para que você aí também desperte, para que você perceba que isso aí é um sistema podre que aprisiona as pessoas através do medo, da condenação, que não existe, mas essas pessoas acreditam. Porque, como eu disse, é lavagem cerebral pesada, hipnose pesada, tá? Então, essa ameaça é que impede que as pessoas não se libertem, o medo que é imposto, não é? Então é triste, não é? É triste ver homens e mulheres adestrados como cães, como bichos, que é o que a religião faz. É o que esses pilantras da fé fazem, adestram as pessoas como cães, não é? A ponto de quê? De se rastejar, são crises de histerias dentro dessas igrejas, pessoas gritando, não é? Pessoas se rastejando, se humilhando, em busca de migalhas, não é? Em busca de migalhas, e o pior de tudo, que nunca terão. Porque céu, vida eterna, paraíso, todas essas balelas anunciadas, essas ilusões e fantasias, são migalhas que as religiões oferecem, não é? Tem a questão do medo, da condenação, mas tem também a questão da recompensa, a barganha do céu e do inferno. Volto aqui ao início do vídeo. Céu para os obedientes, inferno para os rebeldes. E é assim que sustentam os tolos dentro do podre sistema religioso. É triste isso. É triste ver homens e mulheres sendo adestrados por esses pilantras canalhas da fé, que sabem muito bem, não é, que tudo que eles vendem, todas essas falsas promessas, falsas ilusões, não existem. Mas como a coisa dá lucro, e eles não estão nem aí para o povo, porque são perversos, eles não têm empatia por ninguém, o que importa para eles é adestrar o povo. É deixar o povo como um cãozinho adestrado, obediente, que faz tudo aquilo que eles mandam. Tudo que o sistema religioso propõe, ou melhor, impõe. Essa é a melhor palavra. Então, é triste ver essas pessoas adestradas como cães, se rastejando, se humilhando em busca de migalhas que nunca terão. É triste isso. Bom, aqui eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que tudo que eu falei aqui sirva ao menos para você parar, pensar, refletir, argumentar e, sobretudo, questionar. Use a razão. Convide a razão. Permita o teu intelecto, a tua capacidade de pensar, argumentar, questionar. Permita que a possibilidade da dúvida surja em você mesmo. Para que você pare e pense e diga, poxa, é verdade, tudo que Ricardo falou tem um fundo de verdade. Eu sou escravo do sistema religioso, desse podre sistema religioso. Está na hora de dar um basta nisso, porque tudo é ilusão. Tudo isso é criacionismo, invencionismo desses homens amantes de si mesmos, vaidosos, corruptos, psicopatas, vaidosos, homofóbicos, machistas, porque é tudo isso que representa esses pilantras. E de igual modo, seus deuses também são semelhantes a eles, porque eles criaram tudo isso. Todo o sistema religioso foi criado por esses homens. E em seguida eles criaram a imagem de seus deuses, tá? Então, eu vou torcer muito para que você permita que você seja liberto.
Eu vou torcer muito para que você seja um livre pensador, uma livre pensadora. E que um dia você diga, finalmente, parabéns a mim mesmo que sou livre hoje. Livre porque me permiti. Hoje eu sou o senhor da minha própria vida. Hoje eu sou o condutor da minha própria vida. E não preciso de nenhuma religião para ditar o meu caráter, princípios, valores, para dizer quem eu sou. Pois a religião nunca definiu, não define e nunca definirá caráter de ninguém, tá? Bom, aqui eu encerro te agradecendo pela sua atenção, a sua paciência. E por hoje é só. É isso aí. E até a próxima. Tchau, tchau.